falar de atividade física, óbvio. Muita gente associa atividade física com sacrifício, né? Então, assim, sempre procura se exercitar com foco na estética, né? Que nem sempre é uma coisa que aparece de uma hora para outra, às vezes não aparece, né? Eu queria saber o que que você fala para as pessoas quando as pessoas vêm com essa demanda, né? De querer mudar o corpo e ficar muito frustrada porque não vê resultado, né? Como que faz para a gente enxergar a atividade física de outra forma, já que a gente foi tão moldado para enxergar ela como só resultado estético, né? Saúde quase que ficou em segundo plano. Bom, quando as pessoas trazem essa demanda de, eu quero resultado X, Y, Z, e esses resultados são do campo das medidas antropométricas ou das medidas, ou dos parâmetros fitness, estéticos, né? A gente costuma trazer uma reflexão, né? Convido a pessoa a fazer uma reflexão a fim de que ela quer aquele objetivo, né? Porque, em geral, às vezes é uma idealização da pessoa por ela estar comparando, né, o corpo dela com o de outras pessoas, mas também, às vezes, é uma demanda que chega de outros profissionais da saúde, porque tem uma recomendação de perder um peso, de eliminar alguns quilos, pensando sempre na saúde. Então, tem sempre um discurso de saúde por trás, né? No entanto, eu costumo trazer um movimento de escuta bem ativa, né? Porque esse pedido, esse interesse, ele precisa ser legitimado, né? Então, a gente faz um momento de escuta, aí a gente traz essa reflexão, tá, mas o que você acha que vai mudar quando você conquistar estes seus objetivos? Para a gente já começar a entrar numa reflexão do que realmente está por trás desse impulso que está fazendo ela se interessar por esses objetivos. E aí a gente também pode entrar quando tem espaço para isso, quando a gente sente abertura, né, da pessoa também para isso, essa reflexão do que é necessidade e do que é desejo, né? Então, quais são as reais necessidades do corpo e o que você deseja? Não é errado as pessoas terem desejos, né? Mas a gente precisa entender o que a pessoa está disposta, né, a fazer, a agir em função desse resultado. Então, quando a gente pensa em saúde, a gente traz essa perspectiva de ampliar a visão de saúde, pensando muito além dos atributos ou dos parâmetros físicos. Porque aí a gente traz também os outros exemplos de pessoas que, do ponto de vista físico, está com os parâmetros dentro de uma faixa aceitável, vamos dizer assim, para muitos discursos de saúde. No entanto, algumas dessas pessoas estão sofrendo de questões mentais, né? Ou de ordem emocional. Então, a gente questiona o que é saúde para você, né? Então, nesse sentido, a gente traz essa abertura. Em geral, as pessoas que vêm atrás de uma prática, de um exercício, de uma outra perspectiva, elas já estão com uma sensibilização ali prévia, porque elas já chegaram aqui interessadas no assunto. Quando as pessoas nunca ouviram falar do exercício intuitivo, a ideia inicial é trazer uma reflexão para minimizar a culpa que as pessoas sentem, tanto por não praticar o exercício, né, porque sabe que deveriam estar praticando, então a gente começa a contextualizar os fatores que não estão no controle dela, para tirar essa culpabilização do indivíduo e tirar essa ideia de que é falta de força de vontade da pessoa, né? Então a gente mostra um cenário sociocultural e ambiental, né, que favorece aí a gente ser mais sedentário cada vez mais. E, em contrapartida, toda essa preocupação com o corpo que impacta também na culpa que às vezes as pessoas têm por conta da alimentação e vai buscar o exercício para aliviar essa culpa.
Então, a gente também traz uma sensibilização inicial, contextualizando o quanto que a gente precisa dissociar a prática de atividade física apenas com o interesse em mudar a composição corporal, trazer uma relação mais afetiva e mais gostosa, mais prazerosa com a prática de movimento. E acho que, na verdade, isso ajuda a pessoa a gostar mais do esporte e, consequentemente, ela pode ter resultados estéticos. Porque se a gente trabalha só na base da punição, a chance dela se frustrar é muito maior. E aí desistir, não é? Sim, sim, com certeza. Porque quando a gente tem o exercício nesse caráter punitivo, vamos dizer assim, e veja, aqui vale um parênteses, as pessoas não têm essa consciência, eu estou indo para fazer o exercício para me punir. Nem sempre a pessoa vai consciente disso, né? Com isso claro na mente. Ela tem o quê? O movimento de perceber, poxa, eu não devia ter feito tal coisa, eu não devia ter me alimentado de tal maneira, né? Ou às vezes até se permite, vamos dizer assim, entre aspas, né? Enfiar o pé na jaca. Já que eu comi isso daqui, então eu vou comer todas essas outras coisas aqui, porque amanhã eu vou começar diferente e aí eu já faço o meu treino também. Eu vou treinar mesmo, então, né? Aí a pessoa vai sempre funcionando nessa engrenagem de compensar as calorias ingeridas. Então, isso acaba sendo uma punição, vamos dizer assim, disfarçada, né? Para algumas pessoas, isso está bem claro, às vezes, porque ela vai lá, tipo, eu fiz isso errado, eu preciso fazer tanto, vou ter que sofrer, vou ter que fazer tantos minutos ou tantas repetições, tanto uma quantidade específica de carga, né? Porque pisei na bola, não devia ter feito. Mas para outras pessoas isso não é tão claro assim, né? É uma questão também de sentir uma culpa muito grande, então a pessoa está sendo movida, né? O impulso que leva ela para a ação é por um sentimento de culpa. Uhum. Então aí fica difícil você gostar de uma coisa que você vai para aliviar a culpa, né? Exatamente. Fica mais desafiador você sentir alegria, sendo que você está indo lá porque você fracassou em uma determinada regra que você não seguiu, vamos dizer assim, né? Então fica realmente desafiador você gostar do compromisso de se exercitar. Total. E ainda, acho que tem a ver com a segunda pergunta, que é, ainda sobre pressão estética, eu acho que tudo bem a gente querer melhorar o corpo através da atividade física, e também não é para as pessoas acharem que não dá resultado estético, porque dá, né? Eu Sim. acredito com a combinação de uma alimentação equilibrada, mas o que que você acha que a pessoa precisa ter em mente para ela não se frustrar? Porque eu acho que a gente tem que dar um alerta para outras coisas que ela precisa estar olhando, não só para o treino, porque senão ela vai aquela coisa estática lá na rede social, né, da menina que malha, tem a blogueira, tem tudo uma rotina toda certinha que não condiz com a realidade dela. Então, que outras coisas da vida que ela teria que olhar também para conseguir, talvez, esse resultado estético esperado. Pois é, eu costumo dizer que um dos resultados que é mais interessante a pessoa buscar é ela de fato realizar a prática. Na hora que você está fazendo a sua prática, isso já é um resultado, porque você conseguiu se desvencilhar de muitas questões que puxam você, às vezes, para outras obrigações, responsabilidades, e aí você conseguiu parar e falar: não, agora eu vou ter o meu momento e vou me exercitar. E aí, se você já está com uma perspectiva de entender a prática do exercício também como uma ferramenta de autocuidado, então você já está entendendo que, nossa, eu consegui um momento onde eu vou ser a minha prioridade e vou cuidar do meu maior patrimônio, o meu corpo, né? Então, perceber que você conseguiu ter um compromisso e está lá executando a prática, já é um resultado, né? Que você não deixou para depois, não foi levada por outras tarefas, outras demandas da vida. E aí, na hora que você está se exercitando, você dá foco para os resultados que acontecem na hora
da sua aula ou imediatamente após a aula. Porque muitos dos efeitos, vamos dizer assim, da percepção do corpo e dos sentimentos relacionados ao corpo e até mesmo seus estados emocionais, eles se alteram ali mesmo, naquele momento, logo após a prática. Então, repare, por exemplo, o seu estado de humor antes e após a prática. Repare, por exemplo, as tensões do seu corpo antes e depois da sua prática. Repare se você tem algum tipo de dor, né? Antes e depois. Esses sinais já são sinais que mostram, imediatamente após o exercício, mudanças. E aí, se você percebe, bom, no dia que eu me exercito, parece que eu durmo melhor, já percebi que meu sono é diferente no dia que eu faço exercício, no dia que eu não faço. Ah, já percebi que a minha produtividade, eu fico mais oxigenado, mais disposto, né? Consigo ler melhor, consigo produzir minhas tarefas melhor. Então, a gente pode convidar as pessoas a pegar algumas tarefas que elas acham importantes ou algumas dificuldades que elas possuem na rotina e pedir para elas compararem no dia que ela faz exercício com o dia que ela não faz, né? E aí a gente vai associando o efeito do exercício à melhora de comportamentos. E aí, esses comportamentos vão levar você a quê? Se você repete esse comportamento, né, de dormir bem, de se sentir mais disposto, de estar com menos tensão, de estar mais acomodado no seu corpo, se sentindo mais satisfeito com o funcionamento do seu corpo, porque você reconhece na hora do exercício o seu corpo funcionando, né? Tudo isso pode impulsionar a pessoa a ir buscar mais uma prática, mais uma prática. Então, a somatória das práticas vão trazer resultados estéticos também, né? Mas não necessariamente no tempo que a pessoa quer. E aí, isso é uma outra questão, né? Porque geralmente o tempo que as pessoas querem não necessariamente é o tempo do corpo. E aí a gente precisa trabalhar uma outra parte do nosso ser, que é a gente desenvolver nossas virtudes. A virtude da paciência, a virtude da perseverança, a virtude da confiança, né? Confiar no corpo, que na hora que ele se sentir pronto para mudar, ele vai mudar, né? Então, a gente fazer todo esse caminho de curtir o processo, né? Porque na hora que chegar, ele vai chegar como um presente. E presente, eles são inesperados, não é verdade? Ai, que lindo, mas é verdade, porque as pessoas ficam tão focadas nesse resultado que não curte a prática, né? É o que você falou, a prática já é um presente, você já tem benefícios ali, sabe? A partir do momento que você acha o que você gosta, você vai tirar um proveito daquilo, e aquilo entra na tua vida de uma maneira natural, não é imposta. E aí a gente já pode ir para a Exatamente. pergunta 3, que é: dicas para achar atividade física que mais tem a ver com você, porque eu acho que as pessoas são muito assim, né? Do tipo assim, só enxerga academia, musculação e esteira. Eu acho que tem Sim. uma concepção de que é isso que emagrece, que dá resultado. Mas será que não tem outras formas de você conseguir também objetivos estéticos e melhorar a tua saúde, melhorar a tua qualidade de sono com um esporte que te traga realmente prazer, se você não gosta de academia? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E aí, como é que faz Sim. para achar, para descobrir? Pois é, eu acredito muito que a gente entrar no processo de descobrir qual é a nossa prática ou qual é o nosso exercício intuitivo, qual é a modalidade que vai despertar esse prazer e esse interesse genuíno que a gente está falando, também é um processo de autoconhecimento, né? Que a pessoa vai ter que se permitir experimentar algumas aulas, experimentar algumas modalidades, e também se permitir desconstruir expectativas. Por que eu falo isso? Porque justamente quando você traz o exemplo, né? Ah, às vezes a pessoa acha que é só quando ela estiver na academia que vai dar certo, que eu vou pertencer, que eu vou ser bem-sucedida, que tudo vai mudar e vai acontecer, né? Então, só quando eu gostar de academia, mas eu não gosto de academia, então parece que eu nunca vou conseguir aqueles resultados, né? Então, de novo,
o que é resultado, né? Eu acho que precisa desconstruir os resultados que as pessoas perseguem, a gente precisa estabelecer novas perspectivas de resultados, como a gente conversou, né? Às vezes o resultado é conseguir fazer uma boa prática, né? E persistir, repetir a prática, para outros benefícios começarem a se instalar no nosso corpo, né? A gente poder também, além de experimentar algumas aulas, porque às vezes eu idealizo muito a aula também, né? Acho que quando eu conseguir fazer a aula tal, só que aquela modalidade tal, de repente eu não tenho dinheiro agora, eu não tenho horário agora, então aí as pessoas vão colocando justamente sem perceber também, né? Algumas barreiras, porque idealizam a modalidade também. Então, às vezes, não pensa muito no horário e no preço. Vai lá fazer uma aula experimental para ver se realmente o que você viu, de repente, na internet ou que você escutou a respeito, você sente no corpo. Porque às vezes você acha que você gosta de uma coisa só porque você viu, mas você nem fez ainda, né? E aí, quando você vai fazer, você pode se surpreender falando, nossa, não era nada do que eu pensei. Então, vamos para uma outra prática, né? E às vezes também, se você já sabe qual é a sua prática, né? Não necessariamente ela vai ser forever, vai ser para sempre aquela prática, né? Isso também é uma coisa que é importante a gente pensar, que às vezes as pessoas falam, ai, porque antigamente, tipo 20 anos atrás, antes de ser mulher, né? Antes de ter parido, de ter gestado, eu gostava de fazer tal coisa, né? Mas e agora? Faz sentido ainda aquela modalidade? Faz sentido ainda para você, para o seu corpo, né? Um corpo que passou por outras experiências de vida e que de repente aquela modalidade fez sentido naquele momento da sua vida. Talvez agora não seja mais. Então desapega, vai experimentar outras coisas e não fica na frustração de, poxa, eu não consigo mais desempenhar como eu conseguia. É outro corpo, é outra idade, é outro momento, né? Então, vai mudando também, às vezes, a nossa modalidade. Tem horas que hoje o que está me dando prazer é uma modalidade que daqui a alguns anos eu não posso garantir que é a mesma modalidade. Até porque tem tendências também, né? Às vezes tem coisas que tá mais em alta e que eu curto também entrar naquela moda e fazer, daqui a pouco muda a moda. Então, a gente pode também se experimentar em outras modalidades, né? Sim, eu acho que isso também é uma coisa que eu ia te perguntar, porque o lance dos modismos em alimentação e em atividade física é uma coisa que vem e vai e é para sempre. Sempre vai ter uma coisa nova, uma coisa que todo mundo está fazendo, que todo mundo está vendo resultado e tipo assim. E aí que eu entro na questão das redes sociais, né? Que eu queria saber de você, se você acha que elas mais ajudam ou mais atrapalham com essa relação das pessoas com a atividade física. E como que a gente pode, são duas perguntas em uma, tá? E como que a gente pode usar essas ferramentas de forma menos nociva para a nossa saúde mental, do ponto Uhum. de vista de atividade física? Porque é isso, tem essa coisa de gerar culpa, de gerar uma comparação, de gerar. Na sua opinião, o que que você acha? Piorou ou melhorou? E como que a gente faz para lidar com Uhum. isso? É uma pergunta que eu fico bem ambivalente, porque eu vejo prós e contras, né? Então, assim, do ponto de vista diversidade corporal, eu vejo muito prós, porque as redes sociais, elas permitiram outros corpos ficarem expostos para as pessoas. Então, a gente poder ver pessoas não só magras, mas pessoas gordas, pessoas pretas, pessoas de diferentes cores e raças, etnias, fazendo exercício físico. E antes das redes sociais, a gente tinha um filtro. Então, existiam, vamos dizer assim, curadorias, né? Que faziam determinados biótipos corporais aparecerem na mídia. Então, fazia vamos dizer assim, uma ideia, existia uma ideia coletiva de que todo mundo que se exercitava tinha determinado tipo corporal, né? Era daquele formato. Então, todo mundo que se exercitar vai chegar naquele formato.
Ou às vezes, se eu não tenho aquele formato, então eu não posso me exercitar. As redes sociais quebraram essa ideia, eu vejo, porque eles conseguiram fazer um espaço mais popularizado para outros corpos mostrarem o seu movimento. Então, a gente vê pessoas de diferentes tamanhos mostrando que essa ideia de que, eu estou pesada, não posso correr, mito. Eu estou pesado, tenho dor no joelho, então não posso fazer exercício, mito. Eu não posso fazer essa postura aqui invertida porque eu peso tantos quilos, mito. Então a gente já tem as redes sociais para mostrar que existem muitos mitos e que todos os corpos eles são capazes de se movimentar e de se exercitar. Então, eu vejo com bons olhos isso, porque quando a gente estava só na fase vamos dizer assim, do Orkut, né, que começou por lá, ainda não era tanto falado, mas no Facebook e no Instagram foi crescendo cada vez mais esse discurso, e hoje eu fico muito feliz de poder ver mais pessoas defendendo essa ideia do que alguns especialistas que já compartilhavam dessa experiência, né, desse ponto de vista, e a gente era um pontinho num oceano querendo remar contra a maré. E agora a gente já vê mais pessoas remando com a gente, então quando a gente fica sem fôlego, a gente já olha para o lado, vê que tem alguém junto. A gente já não se sente tão sozinho, isso é muito bom. Em contrapartida, tem essa questão da comparação que você trouxe, né? A comparação é algo que não dá para a gente evitar. O ser humano é assim, faz parte, é inerente ao ser humano fazer comparações. Então, nessa perspectiva, se a comparação é fato, a gente precisa ter cautela. A dica que geralmente eu dou e que também é pautada em algumas orientações a respeito deste assunto é você parar de seguir pessoas que trazem fotos ou trazem registros dos comportamentos desse indivíduo que a gente sabe que podem te colocar numa situação que você se sente menos, desperta uma menos-valia em você, ou desperta uma frustração. Se você sentiu isso, significa que você não pode continuar seguindo essa pessoa, porque esse indivíduo está te afetando negativamente, né? Te Não é nem culpa colocando. dele, né? Às vezes é alguma coisa, algum trauma que você tem interno, alguma questão sua que você precisa resolver, e para que você vai ficar ativando esse gatilho? Exatamente. Se você percebeu isso, pare de seguir e até, de repente, bom, por que que eu me deixei afetar por aquela postagem? Por que que eu me senti assim? De repente, isso é um conteúdo para eu buscar ajuda com uma terapia, um psicólogo, né? Ou dependendo também do nível de afeto, de ter se sentido afetado, né? Como que foi esse nível? Eu me afetei muito a ponto de me sentir irritado ou deprimido naquele momento, né? Ou começo ao tempo todo me comparar e aí começo a ter até prejuízos, porque eu me vejo pensando o tempo todo naquilo. Eu estou trabalhando, mas de repente sou tomado pelo ímpeto de olhar o que aquela pessoa está fazendo para ver se eu posso fazer também. Então, se você já está percebendo que os pensamentos estão muito recorrentes a respeito disso, que o tempo todo você se pega olhando lá o que a pessoa está fazendo, que você se sente que isso está trazendo uma angústia muito recorrente em você. Passou uma semana, passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses, você não se desvencilhou disso, você precisa buscar ajuda, porque de fato, como você falou, tocou, né, em algo dentro de você e você precisa cuidar disso. É uma oportunidade, de repente, de você entrar em contato com essa informação que veio à tona e você se desvencilhar e ter mais paz com a sua vida. Exatamente. Uma pergunta para todas as minhas entrevistadas, ela é um pouco filosófica, mas é uma pergunta Tá. assim, do tipo assim, o que que você acha que vale além do like? Quando eu falo like, é a aprovação alheia, né, do corpo. O que que vale além disso? O que que a gente, porque a gente pede muito essa aprovação, esse like, né?
Então, assim, o que que você acha que a gente tem que valorizar, além dessa aprovação alheia, pelo corpo, da gente estar atendendo esse padrão de beleza? Eu acho que o que vale além do like é você ter mais momentos reais, né? Você ter o seu momento com a sua família, você ter o seu momento com o seu ser, você poder curtir a vida real, curtir o seu corpo em movimento, o seu corpo em meditação, o seu corpo se divertindo, dando risada com os amigos. Eu acredito que isso vale muito além do like, né? Você ter momentos únicos que podem ser privados, a gente não precisa viver tudo de uma forma pública o tempo todo querendo registrar para mostrar para as pessoas que você teve esse sorriso, que você teve esse brilho nos olhos, que você se emocionou, que você sentiu alguma coisa diferente por alguma experiência. Eu acredito que tem muita informação e muita vivência que pode ficar ali no mundo privado, com você, para você e para os seus entes queridos, para as pessoas que realmente querem o seu bem, né? Então, eu acho que isso vale muito além do like. Nossa, adorei! É isso aí, é o que eu penso também. Não é à toa que eu escolhi a dedo os meus entrevistados. Então, Tá tá bom, bom? Dani. Obrigadão.